27, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu te clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu gostaria de começar essa meditação fazendo uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta retórica, que você não precisa responder, né? Assim, você já se sentiu muito confiante no dia e no outro dia você se sentir desanimado? Você já amanheceu o dia assim, se sentindo muito bem, e depois, quando foi caindo a tarde, o cenário mudou, tudo ficou diferente? Ou então, você já sentiu que estava muito bem, né? Você tem altos e baixos na sua experiência de fé cristã. Não estou dizendo que seja pecado, mas assim, às vezes a nossa espiritualidade está lá no alto, junto com Jesus, Moisés e Elias. Mas depois está lá embaixo, no vale, junto com os necessitados, no vale da graça, junto com os oprimidos. Pois bem, Davi, ele teve uma experiência assim. Ele enfrentou momentos na sua vida de uma confiança contraditória, como revela esse salmo. Esse salmo, na sua primeira parte, expressa uma fé triunfante, inabalável no Senhor. Mas na segunda parte do salmo, ele fala de uma fé militante, né? Marcada por lutas. O Salmo 27 é excelente para melhor compreendamos a natureza da fé de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Muitas vezes pensamos que os nossos problemas não têm solução. As adversidades que vivemos faz com que a gente termine esquecendo em quem realmente nós cremos. Declaramos ter fé em Deus e confiança nele, no entanto, quando enfrentamos situações adversas,
como quando somos colocados à prova, aí nós cambaleamos e aí nos sentimos fracos. Por que será que existe essa instabilidade na nossa vida? De um lado, nós temos uma confiança segura, mas por outro, temos uma total dependência de humildade e de submissão. Quando esgotamos todos os nossos esforços para encontrar solução e não conseguimos, voltamos a ficar impacientes, ansiosos e angustiados. É possível até que você já parou para pensar, como o apóstolo Paulo disse: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tanto as boas como as más. Talvez em todas estas situações, Deus quer nos mostrar realmente que nós precisamos depender dEle, conhecer realmente qual o seu propósito para nossas vidas. Tiago diz que toda prova da fé, ela produz paciência. Paciência para saber que, apesar de estarmos no vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo, porque Ele está presente, Ele está o tempo todo com você. Eu gostaria de destacar aqui as 3 divisões que este salmo oferece e depois apresentar a sua conclusão. A primeira parte que ele oferece, que ele fala, o Salmo 27, é numa fé incondicional. Fé incondicional. O salmo começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem terei medo? Essas palavras cheias de entusiasmo induzem a uma cena de serenidade, de extrema confiança em Deus. E parece que em nenhum lugar do Velho Testamento o Senhor é chamado a minha luz. Quer dizer, a minha iluminação espiritual, senão aqui nesse Salmo 27. E tendo o salmista descoberto que Deus é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza, não há lugar para o medo, não há lugar para o temor. Sua confiança está condicionada, não está condicionada às circunstâncias, mas a sua fé é incondicional. E a experiência do salmista, ela é tremenda, porque uma vez que Deus já livrou ele no passado, ele declara prontamente que Deus manterá a sua segurança em todo o tempo, inclusive no tempo presente. Mesmo que ele seja atacado por um grande exército, ele não terá medo, pelo contrário, ele ficará em paz. E aí, como Davi, o cristão, hoje também pode experimentar a vitória por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo em sua vida. Mesmo sabendo que vivemos num mundo em que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o mais importante é saber que não estamos só, mas que Deus está conosco. O salmista, ele tinha visto Deus agir em seu favor no passado. Então, ele não teme os inimigos. E ainda que ele esteja determinado a destruí-lo, mesmo quando um exército cerca, que parece que não tem como escapar, o salmista está certo de que Deus vai salvá-lo.
que Deus vai salvá-lo. Então, qual é a conclusão que se tem? Se Deus é a minha luz, se Ele é a minha salvação, se Ele é o meu refúgio, a conclusão vem de uma forma, de uma pergunta que ao mesmo tempo é a resposta. Quem será capaz de me assustar? De quem eu poderei ter medo? De ninguém. De ninguém. Davi, ele não temia os falsos deuses, porque os falsos deuses, de fato, eles não são deuses. Ele também não temia o homem, porque o homem ele é fraco, como a carne é fraca. Ele também não temia os demônios, porque nada pode diante do nosso Deus. Ele não teme quando os inimigos vêm como animais ferozes, famintos, querendo estraçalhar a sua carne. Ele não teme porque sabe que eles serão confundidos e serão destruídos mutuamente. Eles é quem tropeçarão e cairão, como diz o texto. Ele não teme, ainda que venha um exército completo para guerrear contra ele, porque ele sabe que a maioria sem Deus não é nada diante de uma minoria de eles ou ele mesmo sozinho junto com Deus. Junto com Deus. É assim que Davi começa o Salmo 27, dizendo que o homem que confia em Deus tem segurança e não teme. Ele possui uma fé inabalável em Deus e nele está completamente seguro. O verso 3 diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. A segunda parte do Salmo fala do maior anseio da vida. Veja o verso 4. Ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Observe que há uma mudança no discurso do salmista. O enfoque do salmo muda dos inimigos que atacam para o ambiente de templo. Parece que ele estava na guerra, mas a partir do verso 4, parece que Davi, ele se transporta para o ambiente do templo, a presença do Senhor onde ele desejava estar. E é mesmo assim, irmãos, os inimigos, eles desviam a nossa atenção daquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. E é justamente a única coisa que o salmista pede: poder entrar e permanecer na casa do Senhor. É possível que Davi estivesse distante do templo de Jerusalém, mas ansiava pelo dia em que ele poderia voltar e descansar na presença do Senhor no seu santuário. Ali, salvo dos inimigos, ele contemplaria a beleza do Senhor. Vejam essa determinação e simplicidade da fé de Davi. Uma coisa peço, uma coisa, apenas uma. O desejo, a paixão da sua vida é vista em apenas uma coisa. Davi, ele não apresenta uma lista de coisas que ele desejaria. Não. Uma lista de pedidos. Não. Ele simplesmente diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele queria só uma coisa e estava determinado a buscar e a conseguir. Interessante que Jesus disse a Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo
uma coisa. Aleluia. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus também disse ao jovem rico, ele disse assim: só uma coisa te falta. Aleluia. Certamente muitos chegaram aqui para cultuar, mas também para apresentar diante do Senhor em oração os seus pedidos. Eu pergunto, qual a natureza do seu pedido? Talvez esteja pedindo muitas coisas e esquecendo do que é o principal, esquecendo o que é mais importante, que é o privilégio da presença de Deus. Porque, irmãos, a presença de Deus traz segurança, inclusive em tempos de aflição. Aleluia. Davi pedia e buscava uma coisa só: o privilégio de viver por toda a sua vida na presença do Senhor. Davi não se refere àquele templo terrestre, não, porque nem mesmo o templo tinha sido construído ainda. Salomão não tinha construído ainda. Ele se referia à própria habitação celestial. Ele desejava morar no céu, na casa de Deus para sempre. Aí eu pergunto, o que acontecerá com tal pessoa que busca a Deus no dia da adversidade? Será que essa pessoa que está atribulada, que está passando por dificuldade, perseguida pelos inimigos, será que quando ela busca ao Senhor, será que ela vai temer? Será que ela vai fugir? Será que ela vai ser destruída? De modo algum, irmão, porque o Senhor, Ele vai te defender, Ele vai te salvar, quando você o busca em espírito e verdade. Davi diz: Deus me ocultará no seu pavilhão, isto é, Ele vai me ocultar na sua casa, Deus vai me recolher para um lugar seguro. É assim que Ele faz com aqueles que os buscam verdadeiramente. O tempo do Senhor, irmãos, está próximo. Já foi falado isso, essas semanas tem sido falado. A calamidade deste mundo, para este mundo, está se aproximando. A Bíblia continua alertando que o fim está próximo. E quando o juízo de Deus ser derramado sem misericórdia sobre este mundo, mas Deus será o alto refúgio para aqueles que Ele buscarem. Aleluia, aleluia. E a terceira parte desse salmo, a gente nota que é um grito de socorro. No verso 7, é um grito de socorro. Ele diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Você nota que agora houve uma mudança do tom do discurso. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. A gente nota que aquela palavra de vitória no início do salmo, de fé incondicional, lá no começo, se altera agora para um pedido de socorro e clamor pelo Senhor. Essas palavras, elas mudam completamente a disposição do triunfo para um profundo desespero quando surge uma situação adversa. Em primeiro lugar, ele pede que Deus ouça a sua oração e responda a ela. Sua súplica se baseia tão somente na misericórdia de Deus. Ele volta ao tema de buscar o Senhor, quando então ele afirma que deseja morar na casa do Senhor, mas agora ele deseja ir muito além disso.
Porque antes ele pedia para morar na casa do Senhor, mas agora ele faz um pedido de socorro para que o Senhor intervenha em seu favor quando ele está passando por uma situação de adversidade. E certo da proteção do Senhor, o salmista faz o seu segundo pedido, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Mas será que Davi não sabia que o caminho do Senhor era o próprio Deus? Porque o próprio Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Parece que está havendo aí um paradoxo. Davi, no princípio, tem a certeza de salvação, tem a certeza de vitória, mas agora ele se mostra temeroso e grita por socorro. E onde ficou aquela fé confiante, triunfante, de que Deus iria salvá-lo? Certamente, Davi tinha ouvido acusações de falsas testemunhas. E aí ele teme ser afligido pelos seus inimigos. Ele teme ser morto. Muitas vezes é assim conosco também. A fé descansa em Deus e está confiante. O cristão não teme nada, mas outra vez a fé está em luta contra o inimigo. Ele está em provação. Tem dia que nos sentimos fortes, como Josué e Calebe, prontos para a guerra. Mas tem dia que preferimos nos esconder na caverna feito Elias. Tem dia que queremos cantar e dançar como Davi e Miriam. Mas tem dia que queremos chorar como Ana. Tem dia, irmãos, que temos fé de Abraão, aquela fé que vence tudo. Mas tem dia que olhamos para cima e dizemos: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Isto, irmãos, não quer dizer que sejamos mais fortes ou mais fracos. Não quer dizer também que sejamos mais crentes, nem menos crentes. Isto quer dizer que somos limitados e carecemos constantemente da graça de Deus, da dependência de Deus. Então, o crente se humilha diante de Deus e pede a sua presença, e pede a sua misericórdia, e pede a sua orientação. Ele quer saber o caminho de Deus, ele espera pacientemente por Deus, e assim vence o desespero que o ameaça. Mas o Salmo ele também faz uma conclusão. O verso 13 e 14, que diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Esta é a conclusão. Davi estava em desespero, mas agora ele tem convicção e a esperança renasce numa fé confiante. Ele tem agora uma convicção. Ele diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor. Mesmo estando ali naquela situação, naquela fé vacilante, mesmo estando no grito de socorro, ele diz: eu creio que verei
a bondade do Senhor, porque ele confiava na bondade divina. Ele mesmo foi quem disse lá no Salmo 23, certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se o verso 13, ele nos traz assim uma convicção, eu creio que verei a bondade do Senhor. O verso 14 traz esperança. O 14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. O crente se reanima, ele tira o olhar da crise e olha para o Senhor, cheio de esperança. É como um escravo que olha para o seu Senhor, olha para a mão dele, esperando receber dele aquilo que ele precisa. O seu coração se enche de esperança. O homem de fé, ele busca a casa de Deus, ele busca a presença de Deus, ele busca o caminho de Deus. O homem de fé, ele tem sede de Deus, ele busca ansiosamente. Essa é a nossa vida cristã. Se você tem altos e baixos em sua experiência, isso também teve Davi, isso também teve Paulo, isso também teve outros servos do Senhor. E se você agora atravessa uma fase difícil na sua vida, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, no Senhor, porque Ele virá. Então você poderá dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você chegou aqui. Como eu disse, a gente vem para cultuar, adorar o Senhor, mas sempre o coração vem também colocar as nossas petições diante do altar. Às vezes a fé está tão confiante, mas às vezes a provação está tão grande. Será que o Senhor se afastou de mim? E aí a gente precisa dar um grito de socorro. Será que o Senhor não vê o que está acontecendo? Não, Ele está o tempo todo junto de nós. Junto de nós. Tanto é que o salmista diz: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, não terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Aleluia, meus irmãos. A vida do crente é assim, é de fé em fé que ele vai vivendo, né? De confiança em confiança que ele vai vivendo.